Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor. Não olha minha garganta que está um pouco rouca. Faz dias que eu estou gripada. O Senhor é bom, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso. Estou aqui para falar desse amor, dessa palavra tão linda que é a palavra do Senhor. Quantas vezes o Senhor nos dá livramento, quantas vezes o Senhor nos ajuda, nos abençoa, nos protege. Não é verdade? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O importante é que a gente interaja. Estamos aqui trabalhando a história de Davi. Uma história de altos e baixos, de sofrimento, de dores, de percas, de pecado quando ele falhou, mas também de amor, de cuidado, de proteção do Senhor com ele. E comigo e com você é assim. Passamos por luta, mas o Senhor cuida de nós. Amém? Vamos trabalhar aqui 1 Samuel 24, do 1 ao 22, e depois terminamos lá em Romanos 12, do 17 ao 21. E o título é Vingança só pertence a Deus. Aprenda a perdoar. Aprenda a esquecer o passado. Isso serve para mim e para você. Porque a vingança só pertence a Deus. Às vezes você quer se vingar de alguém, mas você também já errou. Então o justo juiz é o Senhor. E eu e você, quando olhamos para a falha de alguém, a gente primeiro tem que olhar para nós. Porque lá em Coríntios diz que o homem examine-se a si mesmo. 1 Coríntios, quando fala da ceia. Porque muitas vezes a gente acusa, a gente critica, a gente aponta, mas a gente não se examina. Muitas vezes aquela pessoa que você está julgando tanto não fez coisas que você já fez ou eu já fiz. Não vamos julgar ninguém. Vamos perdoar. Nada de vingança, porque isso só pertence ao Senhor. E isso aqui de não se vingar, a gente aprende com Davi. Veja que não era à toa que ele era segundo o coração de Deus. 1 Samuel 24, do 1 ao 22. Sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de El-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todos Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumos das penhas, das cabras montesas. Aqui diz que ele foi com 3.000 homens. Matar um homem simplesmente por inveja. Porque ele mesmo pecou, não obedeceu ao Senhor, e agora ele sabia que no tempo Davi ia ser rei de Israel. Cabia a ele curtir o seu reinado, trabalhar até o tempo determinado. Mas não, queria porque queria destruir Davi. Às vezes a pessoa está tão cego com ódio e com inveja que não entende que não é aquela pessoa, é o trabalhar de Deus. Porque às vezes você pode querer destruir alguém, vamos ser destruídos bem antes. Porque o Senhor não dorme. Davi matou Golias. Davi tocava harpas quando os espíritos imundos estavam nele. Mas nada disso ele viu. Ele simplesmente queria se vingar. Cuidado. Cuidado com seus pensamentos. Cuidado com sua ingratidão com o próximo. Porque tem retorno. O que a gente planta, a gente colhe. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Eu vejo que ali já era um trabalhar de Deus, porque Davi estava lá no fundo da caverna com seus homens. Aí entra Saul com seus homens. Mas tudo tem um propósito de Deus. Perdão. Tudo tem um agir do Senhor. Mas também diante do seu povo tem livramento. Tem proteção. Porque o Senhor não dorme. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo. Presta atenção, vou repetir. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo.
nas tuas mãos. Far-lhe-ás como te parece bem aos teus olhos. Levantou-se Davi e mansamente cortou as orlas do manto de Saul. Saul naquele momento estava dormindo. E aquele soldado disse que o Senhor tinha dado Saul para que Davi matasse. Às vezes tem até pessoas para envenenar eu e você contra outras pessoas, ou envenenar outras pessoas contra nós. Mas se eu e você estiver na direção de Deus, a gente vai obedecer e vai fazer como a palavra manda. Se eu e você conhecer a palavra, você vai entender que não se vinga de ninguém. Você vai entender que é Deus o vingador. E você vai entender que aquele momento que o Senhor permitiu que alguém esteja dependendo de você para alguma coisa, é para a glória de Deus. Não é para você nem eu se vingar, não. É para a gente mostrar aquela pessoa Deus na nossa vida. Não para se vingar. Porque quem serve a Deus é nova criatura. As coisas velhas se passaram. E Davi, naquele momento, viu Saul na presença dele, na frente dele. Ele simplesmente cortou um pedaço da sua orla, mas para mostrar a Saul que ele servia a um Deus vivo. Eu e você servem a um Deus vivo, o qual nós temos que ser honestos em qualquer situação. Deveu paga. Foge da aparência do mal. Nada de se vingar. Porque é isso que nós, com essas atitudes, que eu e você representa o Senhor na terra. Não é falando que somos servas e servos e agindo de forma diferente, não. É com transformação de dentro para fora. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Veja que ao mesmo momento que ele cortou, o coração doeu. Porque ele, de certa forma, ele desacatou o rei. Quem tem sensibilidade, o que é servir a Deus, qualquer coisa que fizer, na hora se toca, eu estou errado, eu estou errada. Porque quem lê a Bíblia, quem está na igreja e permanece no erro, é porque ainda não se encontrou com Jesus. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Estendeu eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Aqui diz que Saul, Davi chamou ele ungido do Senhor. Mas Saul não era sacerdote nem profeta. Saul era rei. Então, ungido do Senhor é todo aquele que tem uma obra, que Deus tem uma obra. Para que ninguém fale mal de ninguém, respeite. Não é só pastores, autoridades eclesiásticas, não. Você trabalha na obra, você tem responsabilidade com Deus, eu tenho que te respeitar e você a mim. Aquele que está no banco, só é crente no banco, também tem que ser respeitado, porque é ungido, é escolhido do Senhor, é a menina dos olhos do Senhor. Então a gente não tem que procurar tipo de títulos para dizer, não, Deus me livre de falar de fulano. É de qualquer um, porque todos são ungidos do Senhor. Porque Saul estava louco, mas Davi teve ele como ungido do Senhor. Respeite o servo de Deus, independente de cargo de obreiro ou não. Respeite, porque o Senhor ama a todos. Ele não faz acepção de pessoa. E com essas palavras, Davi esteve os seus homens e lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo, Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. A gente vê que Davi gritou. E quando Saul olhou, ele se prostrou. Isso é humildade. Isso é respeito. Isso é seriedade às autoridades. Porque Saul estava louco, mas era rei. Eu e você devemos respeito a nosso pastor, a família pastoral, a nossos líderes, também a nossa família, a nossos vizinhos, no trabalho, ao chefe. Beto, ele não é crente, é seu patrão. Respeite.
Davi estava aqui diante do seu inimigo que queria lhe matar, mas se prostrou, humildade. É esse tipo de servo que Deus honra e abençoa. E disse Davi a Saul, por que dás tu ouvido às palavras dos homens, que diz, eis que Davi procura o teu mal? Ele, além de não ter feito mal nenhum a Saul, ele diz, por que ouves fofoca? E acha que eu te quero mal. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minha mão, nesta caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Ele ali disse, mas também eu quero dizer uma coisa, não adianta a gente falar com pessoas que não gostam da gente, porque elas sempre vão procurar um meio de criticar. A Bíblia diz que maldito um homem que confia em outro. Principalmente eu confiar em mim mesmo e você em si mesmo. Respeite as pessoas, não venere, não exalte, não fique bajulando, querendo amor. Deixa com o Senhor, porque fiel, grande e poderoso é o Senhor. Dá a entender aqui que Davi pedia que ele não fizesse mal porque ele o amava, mas não adiantava, porque o homem é falho. Eu vejo pessoas idolatrando tanta gente, às vezes até político. Exalta e glorifica o nome de Deus, porque esse sim é o fiel amigo. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei, sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porém tu andas a caçar da minha vida para me tirares. Foi o que Davi disse a ele de longe. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-se o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Ele quis dizer que ele não ia se vingar, que a mão dele não ia ser contra Saul, porque era o Senhor que ia tomar providência. Ele disse, vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Ele sabia da palavra, ele vivia a palavra. Lembre-se do título, vingança só pertence a Deus. Quando a gente quer muita vingança do outro, é porque a gente peca mais, tem mais falha do que ele. Mas a gente só olha para o erro do outro. Davi aqui não queria se vingar de Saul, pelo contrário, mendigava a amizade e o respeito dele. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios, procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Davi usou um provérbio da época dos pais dele e disse, mas minha mão não será contra ti. Pois quem saiu ao rei de Israel? Pois quem saiu ao rei de Israel? Quem persegue, acaso, cão morto a uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verás e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, Davi disse. O Senhor é meu advogado. É Ele que vai me livrar da tua mão. Ali ainda pregou, ainda falou do poder de Deus para Saul. O seu papel e o meu é falar do Senhor. E a gente, nada de delegacia, nada de maledicência, de fofoca, de calúnia. O nosso advogado é o Senhor. Ele diz, pelejarás por vós e vós calareis. Fica na posição de servo e serva, porque quem peleja a tua causa é o Senhor. Sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, esta é a tua voz, meu filho Davi. Então Saul levantou a sua voz e chorou. Não chorou de arrependimento, chorou de remorso. Tem pessoas que choram na casa de Deus, ou até diante de mim e de você, mas às vezes não é arrependimento, é remorso, mas o Senhor conhece. E disse Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensarei com mal. Ali Saul reconheceu que o bom, o certo, era Davi. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tem posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Saul tinha total consciência que o Senhor, naquele momento,
deu a Davi. Mas ali foi um teste, foi uma provação. Cuidado com os testes, para que você passe, não seja reprovado pelo Senhor. Cuidado com suas atitudes, e eu também. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, o deixará ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pois isso que hoje me fizeste. Ele diz, quem é aquele que nos faz o mal e a gente faz o bem? Saul reconheceu que ele não tinha aquela postura, mas ele ainda disse que o Senhor te pague as tuas atitudes. Irmãos, vale a pena perdoar, vale a pena amar, vale a pena deixar o mal de lado. Não esqueça disso. Agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Ele ali reconheceu que Davi ia chegar a reinar e que o reino de Davi seria firme. O Senhor sabe quem. Muitos que não gostam de você, mas sabe quem é Deus na tua vida. Não precisa você estar mostrando para ninguém. Precisa você ter dignidade. Você não se vingar. Você andar como servo e serva do Senhor. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desraigará a minha descendência depois de mim, nem desfará o meu nome da casa de meu pai. O que eu acho lindo é que o filho de Saul também pediu isso a Davi, Jonathan. E agora, Saul pediu que ele não deixasse o sobrenome da família ser apagado. Mas Saul estava falando com um homem de Deus. A Bíblia diz que um homem de Deus e mulher de Deus, as palavras se ensinam não. O que passa disso é procedência do maligno. Tenha a palavra, cumpra com sua palavra. Lembre-se do que você prometeu a alguém, porque palavra de quem serve a Deus é com seriedade e honra. Então jurou Davi a Saul e foi Saul para sua casa, porém Davi e seus homens subiram ao lugar forte. Veja que Davi jurou a Saul que não ia deixar apagar a família dele. Mas aqui diz que Saul foi embora e Davi foi para lugares fortes. Porque quem está com Deus pode até estar no deserto, mas está nos lugares fortes. E está com forte cuidando dele e dela. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. E quando a gente é fraca é que é forte. Não esqueça, você pode estar passando por situações difíceis, mas você está no lugar forte. Você está nas mãos do forte, que cuida de você, que vela pela palavra dele. E o que ele te prometeu será cumprido no tempo certo. Aleluia! Como foi na vida de Davi. Mas Davi foi cumprido porque Davi não se vingou. Davi não tinha um coração maligno, maledicência. Não. Davi dizia que o advogado dele era o Senhor. E que aquela causa quem ia agir era o Senhor. Não se vingue. Não haja, não se deixe ser instrumento do mal. Seja instrumento do Senhor. E para a glória do Senhor. Olha o que diz aqui em Romanos 12, do 17 ao 21. Ninguém tornei mal por mal. Procurais coisas honestas perante todos os homens. A gente nem torna o mal por mal, nem anda com desonestidade. Porque Deus é certo. Ele tem uma balança no céu, como diz lá Ana e Jó. Ele não tem o culpado por inocente, mas também ele não tem o inocente por culpado. Então, não faça mal. Ande com honestidade, porque Davi tinha essas integridades. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. A Bíblia diz se for possível, porque tem aqueles que não gostam de nós. Mas a gente também não vai ficar com guerra, com maledicência, com fofoca. Não. Ah, ele está falando de mim ou ela? Deixa nas mãos do Senhor. Foge da aparência do mal. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Olha, veja o que o Senhor diz. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. A gente vai montar brasas de fogo, o fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. A gente também vai ter as bênçãos do Senhor na nossa vida. E para terminar o 21. Não
te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Está bem claro aqui em Romanos 12, do 17 ao 21. Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul e não se vingou. Ele disse que o Senhor era que ia julgar aquela causa, que o Senhor era advogado dele. O Senhor é o meu advogado e o teu. Não se vingue, não pague o mal com o mal, porque Jesus foi para a cruz do Calvário sem olhar ninguém, por todo tipo de gente, para levar nossas maldições. Lembre-se, vingança só pertence a Deus. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.